E aí, pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão nessa semana? Uma bênção de Deus. Tô aqui gravando mais uma mensagem que o Senhor me deu. E acho que essas mensagens que eu gravo nesse canal são só porque eu realmente tenho saudade de pregar. E esses vídeos estão com esse objetivo, mais ou menos, pra mim, né? Eu venho aqui quando eu tô com muita vontade de pregar, mas eu tô, tem que esperar chegar a minha agenda, né? Eu gravo uma mensagem aqui que o Espírito Santo me direciona a dar. E eu não deixo de pegar o evangelho me limitando a agendas, né? Então, espero que essa mensagem possa te ajudar em muitos lugares na sua vida. Amém? Gente, hoje o Senhor me deu uma mensagem poderosa que está em Mateus capítulo 16. Mateus 16. No versículo 13 diz o seguinte: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, no versículo 16, Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. No versículo 18, agora o versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Versículo 20. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Galera, essa mensagem aqui é uma das mensagens que eu vejo que eu tenho pregado muito. Na verdade, é que é o que eu só tenho pregado. A revelação de Jesus, a revelação. Quem é Jesus? Essa é uma das perguntas que mais tem confrontado a minha vida, sabe? Quem é Jesus? Eu não sei como eu consegui chegar nesse lugar, mas o Senhor me direcionou para essa linha de que tudo na Bíblia aponta para Jesus. E não é só uma linha, é realmente a ideia central da Bíblia é cristocêntrica, né? Nós devemos ser cristocêntricos. E as mensagens que o Senhor tem me dado têm sido basicamente sobre isso, sobre conhecer Jesus, sobre a revelação de Jesus, sobre ser íntimo de Jesus. E isso tem consumido minha vida a cada dia mais, sabe? Eu tenho vivido para conhecer mais Jesus. E esse tem sido o meu maior objetivo, certo? Conhecer Jesus, focar em Jesus e não tirar os olhos dele, né? No meio do caminho, não se distrair com as coisas e ficar focado nele. E o que tem me direcionado é a Bíblia, a chegar nesse lugar da revelação de Jesus. E por meio dessa mensagem que o Espírito Santo me trouxe, nós vamos entender qual a importância de ter a revelação de Jesus. Certo? Porque se eu perguntar para você quem foi Jesus ou quem é Jesus, você vai me saber responder. Ele é Deus, né? Ele desceu aqui na terra como homem, se encarnou. O Verbo vivo é a palavra que estava com Deus desde o início. E só que esse texto bíblico que nós acabamos de ler nos confronta muito, me confronta pelo menos, certo? Há dois tipos de revelação aqui, né? A que provém das revelações passadas e a que provém das revelações novas, as revelações atuais, as originais. Né? E eu creio num formato de conhecer Jesus, eu creio num formato da revelação de Jesus de que cada pessoa recebe uma revelação diferente de quem é Jesus. Não queira dizer que, tipo assim, você vai entender que Jesus é aquilo e eu vou entender que Jesus é outra coisa. Não. É como se Jesus se revelasse a você de uma forma diferente. E Jesus se revelasse a mim de uma forma diferente. Essas duas formas se completassem, sabe? Eu vejo assim. E
A revelação de Jesus, ela não pode se contradizer. A revelação de Jesus, tanto é que no Antigo Testamento até Apocalipse, né, no final do Novo Testamento, tudo fala, tudo aponta para Jesus. Então, por isso que o Novo Testamento e o Antigo Testamento se completam. Nenhum diz que o outro tá fora, entendeu? De ideia, sabe? E eu creio nisso. Então, as revelações passadas. O que eu quero dizer com as revelações passadas? Nós lemos em Mateus 16, né, nosso texto base, no versículo 14 aqui, a resposta dos discípulos quando Jesus disse: o que as pessoas pensam que eu sou? O que elas dizem que eu sou? Daí no versículo 14 os discípulos responderam, né? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então, aqui as pessoas se baseiam na revelação de Jesus como revelações passadas, revelações de outras pessoas. Você percebeu? Revelações de outras pessoas. Jesus aqui, obviamente, não era João Batista, não era Elias e não era Jeremias. E não era apenas mais um profeta que estava vindo, mais um profeta que acabara de chegar, mas ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, como acabamos de ler aqui. Então as revelações passadas, além de limitar a essência de Cristo, além de limitar a identidade de Jesus nas nossas vidas e limitar o impacto que isso pode gerar em nós, as revelações passadas têm um apego, têm a característica de comparar Jesus com outras coisas. Então a gente usa as revelações dos outros, a revelação de outras pessoas, para se basear nas revelações de Jesus. E como eu já disse, eu creio num formato original. Se você buscar hoje Jesus no seu quarto, conforme Mateus 6,6 diz, né? Busque Jesus no seu quarto. Feche a porta sozinho, ore ao seu Pai em secreto. Então, se você fizer isso, depois você pode abrir sua Bíblia comigo em Mateus 6,6. Se você cumprir aquilo lá agora, botar pausa no vídeo e dobrar seus joelhos e orar, Senhor, no fundo do coração, claro, e clamar isso: Senhor, eu quero te conhecer, tenho certeza que o Senhor vai te revelar de uma forma única e original. Se eu fizer o que está escrito em Mateus 6,6, dobrar meus joelhos agora e falar: Senhor, eu quero conhecê-lo mais, ele vai me revelar de uma forma diferente, mas não quer dizer que as duas formas, a forma como o Senhor vai se revelar a você e a forma como o Senhor vai se revelar a mim, vão se contradizer. As duas têm que andar em uníssono, as duas vão se completar, e essa é a essência da revelação de Cristo. Nenhuma revelação se contradiz quando provém dele, certo? Quando provém dele, todas as revelações se completam, se concretizam e formam algo extraordinário, algo que ninguém pode desmoronar. Então, esse é o centro, a revelação de Jesus. E aqui a gente veja exatamente uma base maravilhosa sobre a revelação de Jesus. Jesus fala: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos usam da comparação, né? Usam da revelação das outras pessoas. Mais à frente, Jesus disse: e vocês? No versículo 15, perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta impacta, sabe? Porque aí aparece a segunda revelação. Tem a revelação passada, né? Que são a que a gente usa das revelações dos outros. A gente vive da revelação dos outros. E como que isso pode ser aplicado na nossa vida? Como é que eu posso entender essa revelação passada, algo antigo, né? É que quando você deixa de viver o seu secreto com o Senhor, a sua intimidade com Jesus, você deixar de buscar e começar a se limitar ao que os outros dizem, sabe? Você vai num culto, você ouve o pregador pregar a palavra de Deus e você se contenta somente com aquilo, sendo que você deve viver aquela palavra dia após dia, e você deve buscar coisas diferentes, que Jesus, eu tenho certeza, tem algo preparado diferente e original para sua vida. Então nós precisamos aprender que nós não podemos viver agarrados a revelações de outras pessoas, porque o Senhor tem algo novo para cada um. O Senhor tem algo novo para mim, o Senhor tem algo novo para você. São revelações diferentes, entendeu? Mas que se completam, sabe? Revelações que se revelam a nós de formas diferentes. E isso é incrível, isso é extraordinário.